Graça e paz da parte do Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Caríssimos fiéis, esses 3 domingos que antecedem a Quaresma, a Igreja quer nos preparar para esse tempo de contrição, arrependimento e mortificação. Não se trata apenas de se abster de carne, tabaco, café, cinema e outros divertimentos lícitos. Trata-se antes de preparar melhor o solo do coração para a Palavra de Deus, para que possamos participar de uma união mais íntima com Deus e confirmarmos a nossa salvação. São muitas as pessoas em nosso país que vivem uma religião sincrética, meio católica, meio pagã, mal catequizadas, que até observam o jejum quaresmal, mas que não têm qualquer vida espiritual. Não desfrutam de nenhuma comunhão com Deus. Mais do que isso, muitos praticam o jejum da Quaresma estando em pecado mortal. Obviamente, este jejum não tem valor algum diante de Deus, é absolutamente inútil para a vida na graça. Nós aqui, na Capela Sagrada Família, não queremos que isso aconteça com vocês. Não queremos que vocês sejam meio católicos, mas totalmente católicos. Caríssimos, o domingo da 60ª, segundo domingo antes da grande Quaresma, nos fala a respeito do princípio da vida espiritual, que é a Palavra de Deus. Toda vida espiritual, toda vida na graça, toda salvação consiste em acolher no coração a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que opera em nós todas as graças da salvação, a justificação, a santificação e a glorificação final depois que tivermos enfrentado o nosso último inimigo, a morte. Não existe jejum, obra de caridade, penitência que substitua esse princípio espiritual. Sem ela, meus irmãos, não existe nada. Devemos atribuir tudo à Palavra de Deus. O próprio Deus fala por meio do profeta Isaías, como ouvimos hoje aqui, tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido sua missão. Alguém pode se perguntar, mas se esta palavra sozinha faz tudo isso, então de que servem os jejuns, as penitências, as mortificações? De que serve tudo o que fazemos na Quaresma? E a resposta se encontra na promessa que fazemos no dia da nossa confirmação. Nós prometemos levar uma vida de oração e vigilância. Na oração acolhemos a palavra. Por exemplo, a missa é a grande oração da igreja. E por vigilância entende-se todas as práticas ascéticas, jejuns, mortificações, obediência aos mandamentos, que nos ajudam a guardar essa palavra. Por um motivo muito simples, essa palavra não viola o nosso arbítrio, por isso precisamos aprender a guardar a palavra. Ela não atua por coação. Prestem bastante atenção aqui. Deus, nosso Senhor, os anjos, eles não possuem um ser humano contra a sua vontade. Quem faz isso são os demônios. Por isso, o ato de expulsar um demônio muitas vezes costuma ser tão violento, porque ele está ali à força, dominando, escravizando a pessoa. Não é assim com a palavra de Deus. Você tem o poder de, uma vez regenerado, dizer não para ela. Você pode dizer para Deus, eu não quero o Senhor aqui. E a graça inabitante, então, se retira da sua vida. A mesma coisa com os santos anjos. O máximo que eles podem fazer é comunicar impressões, estímulos, pensamentos santos na vida de um fiel. É claro, eles podem salvar a vida das pessoas também de um acidente, de um assalto. Eles podem até ceifar a vida de homens maus. Mas eles não podem violar o livre-arbítrio espiritual de ninguém.
E se é assim, caríssimos católicos, então precisamos nos empenhar ao máximo na vigilância. Devemos conformar a nossa vida de tal maneira que jamais expulsemos a palavra de Deus de dentro do nosso coração. E a primeira atitude que está dentro do nosso livre-arbítrio, escolher ou não fazer, é a atitude de se expor à palavra, se expor aos meios de graça. São Lucas nos fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, que o Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É assim que diz o texto. É o próprio Deus, por meio da palavra, quem lhe abre o coração, para que ela acolha a graça no seu coração. No entanto, antes disso, é dito que ela estava no lugar da oração. No lugar da oração. Ela buscava um tempo, um lugar de oração, um espaço físico. Queridos, uma das principais estratégias do demônio para fazer adormecer a nossa vida espiritual é tomar o nosso tempo e nosso espaço. Hoje em dia quase não vemos mais espaços de oração, pequenos oratórios com crucifixo, uma Bíblia, silêncio. Porque o demônio quer tomar no nosso tempo, tomar o nosso espaço, impedir de mantermos uma frequentação assídua na casa de Deus, nos ambientes de oração, nos sacramentos. Com o tempo, a nossa agenda vai ficando tão cheia de coisas, de obrigações, entretenimentos, que essas coisas nos anestesiam, como se fosse aplicado em nós um sedativo. E nós adormecemos para Deus. A palavra nem mesmo cai no solo do nosso coração, pois já não há qualquer contato com ela. Mas Lídia era o que poderíamos chamar, na ordem da graça, de desperta ou despertada. Alguém que já se despertou para a religião, alguém que se preocupa com a salvação, alguém que ainda não esteja em estado de graça, já se preocupa, se interessa pela própria salvação. Os despertos, eles são assim chamados em contraste com aqueles que vivem em estado de sono espiritual e não se preocupam com a própria salvação, não pensam no céu, inferno, Deus, o demônio, etc. Aqueles que foram incomodados, despertados para a própria miséria espiritual, começam a buscar por Deus. Eles procuram a igreja. E quando entram numa igreja séria, eles encontram a palavra de Deus. Eles encontram o santo batismo, a ceia, a absolvição. E são realmente convertidos. Mais do que isso, eles não se preocupam apenas com a própria alma, mas com a de seus amigos, sua família. Por isso o texto diz que Lídia foi batizada juntamente com sua família. E aqui precisamos seguir o exemplo de Santa Lídia. Sim, ela entra para a história como Santa Lídia. Precisamos levar nossa família para a igreja, para os meios de graça. Se eles vivem em sono espiritual, eles precisam ser despertos. Os despertos precisam ser convencidos. Os convencidos precisam ser convertidos. Há lugar para todas as pessoas na igreja. A igreja não é o céu. No céu, meus amigos, estão somente os santificados, os perfeitos. Não é assim aqui na igreja. Aqui, a palavra de Deus trata cada um conforme o seu estágio na graça, o seu estágio espiritual. Ela desperta quem está dormindo. Ela convence quem está desperto. Ela converte quem está convencido. E santifica os convertidos até o último dia, onde veremos Deus face a face. No entanto, precisamos deixar claro, nesse itinerário espiritual, que vai do despertamento até a santificação plena e perfeita do nosso ser, há sempre o risco real de apostasia. Há sempre o perigo de retroceder, de cair em pecado mortal. No instante em que deixamos as portas da capela no domingo, uma luta incessante da carne contra o espírito, e todo e qualquer pecado mortal é um convite para que o demônio entre em nossa vida e faça uma bagunça. Existem pessoas que nem mesmo conseguem se aproximar da igreja. Elas passam mal só de chegar perto de uma igreja, de um crucifixo, da água benta.
durante todo o período da quaresma, é como se a igreja intensificasse sua guerra contra os poderes espirituais do inferno. É para isso que servem os jejuns e as mortificações, para diminuir as distrações, mesmo aquelas que são lícitas. E diminuídas as distrações, então você se concentra melhor na guerra espiritual contra o demônio. Vejam como o próprio Jesus quem nos adverte. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Cristo fala aqui dos despertos e dos convencidos. São aqueles que estão na igreja, mas não se encontram em estado de graça. A principal arma do demônio aqui é de fato o afastamento dos meios de graça, da oração da igreja. O demônio sabe que se essa pessoa continuar na igreja, uma hora ou outra, ela pode se converter e se salvar pela ação graciosa da palavra. Então ele não permite, ele coloca um impedimento aqui, outro ali, e de repente aquela pessoa que estava interessada, preocupada, adormece novamente e deixa a igreja. Por isso, no período quaresmal que se inicia, também somos exortados a praticar a virtude da pontualidade, estabelecendo horários fixos para orações durante o dia. Quando fazemos isso, guardamos a palavra no coração contra as aves de rapina do inferno, o desânimo, a tibieza, a pusilanimidade. Nosso Senhor continua: aqueles que a recebem em solo pedregoso são ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Um dos grandes benefícios dos jejuns e das mortificações é reorientar nossa perspectiva diante do sofrimento. Algumas pessoas pensam da seguinte forma: agora que eu passei a frequentar a igreja, tudo vai melhorar. Sim, tudo vai melhorar, é verdade, do ponto de vista da eternidade. A igreja não está no negócio de curar os doentes, de consertar casamento, de enriquecer as pessoas. Pelo contrário, os melhores membros da igreja, aqueles que honramos com o título de santos, todos eles carregaram sua cruz com alegria e perseverança. Quando eles tinham uma doença grave, então na hora da comunhão eles ofereciam sua doença, seu sofrimento a Deus. Toma, Deus, aceita esse pequeno sacrifício que se une agora com o sacrifício do seu Filho. Essa é a mentalidade dos santos. É a mentalidade da obediência. A obediência recebe com docilidade tudo que porventura a providência divina ordena. Seja uma doença, uma perda, a morte de um ente querido, o desprezo, a vergonha, a humilhação. A obediência diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Entremos nessa quaresma que se aproxima, caríssimos, com espírito de obediência. Pratiquemos a obediência nas pequenas coisas, para que no dia da aprovação não sejamos pegos de surpresa. Em terceiro lugar, nosso Senhor nos adverte contra uma última maneira de expulsar a palavra do Senhor do nosso coração. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Um coração cheio de amor ao dinheiro, ele não deixa espaço para a palavra. O amor ao dinheiro expulsa a palavra. É por isso que também praticamos, com ainda mais frequência na quaresma, a pobreza e as esmolas. Nesse sentido, a esmola é mais benéfica para quem dá do que para quem recebe. Quem dá esmola no espírito cristão fica mais pobre de espírito e assim abre mais espaço no coração para que a palavra de Deus ali atue com mais liberdade. Finalmente, caríssimos fiéis, a terra boa é a terra que persevera, mas não é a nossa perseverança que realiza essas coisas. É a palavra, é a semente,
O fruto não vem do solo, ele vem da árvore, que um dia foi uma semente. E a palavra de Deus aqui no texto é o próprio Cristo. Caríssimos fiéis, é Cristo em nós germinando em solo difícil. É Cristo em nós germinando no solo difícil do nosso coração. Cristo é aquele que está sempre disposto a nos salvar, sempre pronto, sempre pontual. Ele nunca está ausente. Cristo é aquele que apresentou uma obediência perfeita, pois ele foi obediente até a morte de cruz, para salvar os seus pecados. Cristo foi ele mesmo a santa esmola que alimentou a fome da humanidade caída, quando ele se ofereceu no altar do Calvário, e continua se oferecendo no altar de cada igreja. Ele que possuía o universo desde a eternidade não apenas ficou mais pobre, mas a esmola que ele nos deu fez com que ele se esvaziasse completamente, assumindo a nossa carne enferma pelo pecado, para que ela fosse curada pelo poder da ressurreição. E que o Deus da paz o santifique completamente, e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.